Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na aula de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a parte prática da frequência respiratória, tá? Então, o que que é a frequência respiratória dentro dos sinais vitais? Então, assim, pessoal, frequência respiratória significa a quantidade de movimentos respiratórios que aquele paciente executa no tempo de 1 minuto, tá? Então, frequência respiratória é o número de movimentos respiratórios que a gente executa no tempo de 1 minuto. O que que são movimentos respiratórios? Movimentos respiratórios é inspiração, quer puxar o ar, e expiração, quer soltar. Então, assim, para ficar mais fácil para vocês entenderem o que que significa movimento respiratório, eu vou pedir para vocês colocarem as mãos aqui nas costelas de vocês. Então, posicionem as mãos logo abaixo das costelas, lembrando que as costelas vão estar próximas à parte peitoral, tá? Então, aqui a gente tem a parte peitoral, e logo abaixo da musculatura peitoral a gente já tem as costelas. Como eu já comentei com vocês na anatomia, mas eu vou revisar aqui, né? Então, qual que é a função das costelas? Proteger os nossos pulmões. Então, a principal função das costelas é a proteção dos pulmões e também a frequência, para que ocorra, então, a, essa amplitude dos arcos costais, ou seja, das costelas. Então, as costelas, elas se expandem, né, no momento em que a gente está realizando a respiração, os movimentos respiratórios. Tá? Então, a caixa torácica, são esses conjuntos de pares de costelas, não, então, o conjunto de pares de costelas formam a caixa torácica. Então, vamos lá, posicionem as mãos de vocês bem abaixo aqui em cima das costelas, e eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, que vocês puxem o ar e soltem. O que que eu quero que vocês percebam? Quando vocês puxam o ar, vocês vão conseguir sentir as costelas de vocês se expandirem, que é o movimento de inspiração, tá? E quando vocês soltam o ar, as costelas de vocês vão voltar a, a relaxar, vão relaxar as costelas, que é a expiração. Então, na inspiração, as costelas se expandem e na expiração, as costelas relaxam, tá? Então, inspiração, as costelas se expandem, expiração, as costelas relaxam. Por que que eu tô falando isso? Porque, apesar de serem dois movimentos, né? Inspiração e expiração, nós consideramos a soma desses dois movimentos, inspiração e mais expiração, como um movimento respiratório. Por quê? Professora, mas por que que é um movimento respiratório se são duas ações, né? Por quê? Porque para que ocorra o movimento, precisa dessas duas ações. Não tem como a gente respirar só inspirando. Então, precisa que haja esse conjunto de inspiração mais expiração. Então, a soma da inspiração mais expiração corresponde a um movimento respiratório, tá? Então, quando a gente puxa o ar e solta, é um movimento respiratório que ocorreu, apesar de terem duas ações envolvidas, que é inspiração e expiração, certo? Porque para que ocorra a ventilação pulmonar, tem que ter o movimento de inspiração mais expiração, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, respiração é o ato de inspirar e expirar, promovendo então a troca de gases entre o organismo, lembrando que a gente sempre vai estar inspirando oxigênio e expirando gás carbônico, tá? E a frequência respiratória normal do adulto oscila entre 16 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Então, no tempo de 1 minuto, para a gente contar a frequência respiratória, por que tem essa denominação? Porque é a quantidade, ou seja, a frequência, tá? Então, frequência respiratória é a quantidade de vezes que aquele indivíduo executa o movimento respiratório, tá? Então, por isso que sempre vai estar ali movimentos respiratórios por minuto. Então, o paciente ele vai realizar normalmente de 16 a 20 movimentos respiratórios no tempo de 1 minuto, que seria, normalmente, um movimento respiratório, puxar o ar e soltar. Isso é um movimento, tá? Então, durante 1 minuto, a gente sempre vai contar se o paciente está executando pelo menos 16 a 20 movimentos respiratórios, que é a soma
de inspiração mais expiração, ok? Então, assim que a gente verifica a frequência respiratória do indivíduo durante 1 minuto. Lembrando que o sistema respiratório, ele vai envolver, então, também o sistema cardiovascular. Lembra que a gente viu na primeira aula que tem a pequena circulação? Então, a pequena circulação, ela envolve o sistema respiratório e também o sistema circulatório para devolver para o sangue, lembram? O sangue com oxigênio. Então, o sangue, ele chega aos pulmões sem oxigênio, através da grande circulação, lembram? Quem não lembra, revisem de novo, assistam o vídeo quantas vezes precisar, tá bom? Para vocês entenderem aqui de novo. Então, e quando o oxigênio chega aos pulmões, né, então o sangue, né, ele vai estar sem oxigênio, os pulmões eles vão transformar esse sangue em sangue rico em oxigênio para devolver então esse sangue para o sistema circulatório, tá? Então aí vai estar envolvido também o sistema cardiovascular no sistema respiratório. Vamos ver o que mais. Aí, assim, aqui, ó, pessoal, isso é o que a gente chama de mecânica respiratória, tá? Então, o que que é a mecânica respiratória? Mecânica respiratória é o movimento, ou seja, a parte mecânica, que o nosso organismo realiza durante o processo da respiração, que é o quê? A expansão, né, dessa caixa torácica, ou seja, que é todas as costelas se expandem durante o processo de inspiração. Lembrando que, ó, durante a inspiração, então, o diafragma ele vai fazer uma força contrária para que haja a expansão pulmonar. E na expiração, ele vai fazer uma força para cima, para que daí haja, né, para que o ar se solte. Então, para que o pulmão se expanda, o diafragma faz uma pressão para baixo. E para que o pulmão relaxe, né, a musculatura pulmonar, o diafragma vai fazer uma força mais para cima, tá? Para que haja a liberação de CO2 durante o processo da inspiração, tá? Então, isso é mecânica respiratória. Por que que é importante vocês saberem sobre isso? Porque quando o paciente ele fica, por exemplo, entubado, né? Como eu comentei na aula passada, na aula sobre o sistema respiratório, quando o paciente fica entubado, ele precisa realizar o quê? Ventilação mecânica invasiva, né? Então, essa ventilação mecânica é o respirador que vai estar fazendo o que o organismo não está conseguindo fazer por si só, que é a mecânica respiratória, tá? Então, quando nós respiramos normalmente, sem oxigênio, sem estar entubado, nós estamos realizando a mecânica respiratória. Só o ato de puxar o ar e soltar, tudo isso já envolve mecânica respiratória. Quando o paciente não consegue realizar essa mecânica respiratória, automaticamente ele é submetido à ventilação mecânica, né? Claro, também não é simplesmente tão simples assim o paciente ser submetido à intubação. Então, verifica-se todo um processo de fraqueza muscular e alteração de saturação, tá? Então, tem todas várias questões que precisam ser verificadas antes, mas só para vocês entenderem, quando o paciente ele se submete, né, a uma intubação, é porque ele não está mais conseguindo realizar o processo da mecânica respiratória, tá? Então, em relação à técnica de aferição da frequência respiratória, quais são os materiais? Somente o relógio, né? Então, o relógio que contem os segundos, para a gente entender, para a gente conseguir contar quantos movimentos respiratórios aquele paciente realizou no tempo de 1 minuto, tá bom? Então, o único material que vocês vão utilizar para aferição da frequência respiratória é o relógio, que tenha ponteiro, ou que seja digital mesmo, mas que conte os segundos, para vocês terem noção de quantos movimentos aquele paciente vai realizar no tempo de 1 minuto. Novamente, lembrando que um movimento respiratório é a soma da inspiração e da expiração, tá bom? Então, eu sempre vou estar lembrando isso, porque às vezes eu sei que no início vocês acabam se confundindo e contando como mais movimentos, então daria o dobro de frequência, tá? Então, um movimento é a soma da inspiração mais a expiração, que é o que permite a amplitude, né, a expansão da caixa torácica, tá? Então, aqui os valores de referência em relação à frequência respiratória. Em bebês, o valor sempre vai ser um pouco maior,
por eles terem também frequência cardíaca maior, né? Então, no bebê é de 30 a 60 movimentos respiratórios por minuto, o valor normal. Na criança, de 20 a 30 movimentos respiratórios por minuto. E já no adulto, de 16 a 20 movimentos respiratórios por minuto, tá? Então, esses são os valores de referência de frequência respiratória. E, para finalizar, então, em relação à terminologia, a palavra apneia significa parada respiratória, então, quando a pessoa não consegue respirar, então ela tem uma apneia, né? Então, é muito comum a apneia noturna, pessoas que têm apneia noturna por causa do posicionamento que dormem, ou às vezes por terem já a questão de obesidade, então a obesidade também atrapalha bastante, alterações de tireoide, né? Então, como a tireoide é uma glândula que passa muito próxima à traqueia, né? Então ela fica bem do ladinho da traqueia, quando ela está num processo, digamos, de alteração, né? Como se fosse processo inflamatório, né? Que acaba aumentando o tamanho daquela tireoide, então ela atrapalha também em relação ao sono. Então é muito comum pessoas que têm alteração do tireoide, sobrepeso, né? Terem a parada respiratória durante a noite. Bradipneia, que é respiração lenta, então a pessoa tem dificuldade para respirar. Taquipneia, que é a respiração rápida, né? Então, uma respiração mais ofegante. A dispneia, que é a respiração difícil, uma dificuldade respiratória, que exige esforço aumentado, geralmente da musculatura acessória, né? Os músculos aqui da região do pescoço, né? Ortopneia, que é a incapacidade de respirar facilmente, né? Então, exceto na posição ereta. Então, essas alterações, a ortopneia, é quando o paciente, por não ficar na posição ereta, não expande a caixa torácica. Não expandindo a caixa torácica, então ele tem apresenta uma dificuldade para respirar. Então, isso é ortopneia, tá? E eupneico é quando a frequência respiratória está normal, ou seja, respirando normalmente, sem auxílio de aparelhos de oxigênio terapia, de ventilação, tá? Então, isso está eupneico, ou seja, respirar em ar ambiente também, como a gente coloca em muitos termos da evolução hospitalar, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre frequência respiratória.